Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, muito boa noite, tudo bem? Oi, Débora, boa noite para você, para Carol, para os nossos ouvintes, também para quem nos acompanha por imagens aí no YouTube, nos aplicativos, na Globoplay, em todos os lugares. Oi, Vera, boa noite. Vera, vamos começar a edição de hoje trazendo aqui para o nosso ouvinte algumas declarações do presidente da Câmara, Hugo Motta, que falou hoje sobre aquela história dos penduricalhos para os servidores públicos e também sobre a autonomia do Banco Central. Motta rebateu as críticas sobre a aprovação do projeto que permite que servidores do Congresso ganhem acima do teto constitucional e disse que não se trata de trem da alegria, essa foi a expressão que ele usou, mas de um reajuste justo, como foi feito aos servidores de outros poderes. A gente lembra que esse projeto aumenta o salário em 8%, mas estabelece gratificações que permitem o extrateto. Este é o problema, né? Motta disse que alguns servidores não vão mais querer ocupar cargos de responsabilidade. No entanto, ele saiu em defesa da decisão do ministro do STF, Flávio Dino, que determina uma revisão dos penduricalhos em todos os poderes. Daqui a pouco você não vai ter servidor querendo ocupar esses cargos, porque são cargos de responsabilidade, onde muitas das vezes você é ordenador de despesa, você coloca o seu CPF, não está tendo, digamos, nenhum benefício do ponto de vista financeiro ao final do mês. Foi com essa coerência que nós aprovamos e não esse trem da alegria que infelizmente foi passado aí de maneira errada para a sociedade que nós aprovamos. Então a Câmara teve critério. Bom, durante a participação na CEO Conference, que foi promovida pelo BTG Pactual, Motta também descartou qualquer revisão da autonomia do Banco Central, pelo menos enquanto ele continuar como presidente da Câmara. É que fomos nós que capitaneamos a aprovação dessa autonomia tão importante para a segurança jurídica e econômica do nosso país. Então não está no nosso horizonte discutir a revisão da autonomia do Banco Central, porque é uma instituição que nós respeitamos, que tem funcionado bem. Bom, Vera, sobre os penduricalhos, né? Quando ele diz que tem servidor que não vai querer ocupar o cargo por causa das responsabilidades, só lembrando que esses penduricalhos, com os penduricalhos, tinha gente que ia ganhar R$80 mil. O teto é de 46 mil. Por 46 mil dá para assinar muita coisa, né? Exato. O teto já é um salário muito acima do que ganha quase qualquer trabalhador brasileiro, mesmo aqueles que têm altas responsabilidades. Afinal de contas, o que a gente considera o teto é um salário de ministro do Supremo Tribunal Federal, ou seja, maior responsabilidade do que zelar pela Constituição e por quase todos os outros BOs do país, como fazem os ministros do Supremo, é difícil a gente enxergar. O que o deputado está pretendendo tratar como uma coisa corriqueira, banal e normal são algumas invenções dessa elite do funcionalismo que não estão à disposição de ninguém mais, de nenhuma outra atividade no Brasil. Como essa ideia de que você trabalhe 3 dias e aí tire uma folga, essa folga seja remunerada e essa remuneração passe a ser integrada ao seu salário. É um tipo de benefício que não se vê nem em grandes empresas, nem para grandes executivos e que não tem nenhuma relação com você assumir responsabilidades. Porque uma jornada de trabalho normal em que você não remunere uma folga logo depois de um curto período de tempo não exime ninguém de assumir responsabilidades e nem é um fator de afastar interessados em ocupar determinadas funções. Então as coisas não se encaixam. Nessa fala, o deputado também fez ali uma longa tentativa de justificar o que foi feito na semana passada com base num certo princípio de isonomia muito distorcido. Ou seja, ele falou assim, olha, o Executivo já tinha aumentado, o Tribunal de Contas já tinha aumentado, o Judiciário já tinha aumentado, então praticamente ele faltou dizer, faltava só a gente, como assim, né? A gente vai ficar fora disso. E ainda teve coragem de, fazendo esse discurso, normalizando essa farra, dizer que não se trata de um trem da alegria. Então isso aí está muito descolado do que a sociedade tem como visão
do trabalho da Câmara, do trabalho do Senado, do trabalho desses outros órgãos todos que ele mencionou. Geralmente, a população tem muita dificuldade de ver algum retorno para a sua vida, para o seu dia a dia, para as suas questões desses super salários. Ela não consegue identificar em que medida essas castas de servidores estão trabalhando em benefício do interesse público e não só dos seus próprios privilégios. Então, o deputado fez um discurso muito distante da realidade. Não adianta de manhã você defender o fim da escala 6x1 e à tarde defender esse trem da alegria, porque essas duas coisas não se conversam, elas não dialogam e elas mostram simplesmente que você tenta usar uma coisa para neutralizar o desgaste da outra. Rapidamente, Vera, só queria trazer essa fala do Hugo Motta sobre a autonomia do Banco Central, porque essa discussão surgiu em meio aos problemas do Banco Master. Não. Uma reforma mais estrutural. A fala de Hugo Motta, né, que a gente já trouxe aqui, dizendo que não, enquanto ele continuar presidente, ele não vai trazer, não vai pautar, não vai discutir a revisão da autonomia do Banco Central. Isso. A gente vai ter a sonora? Já fomos, já colocou. Bom, isso daí tem a ver com a discussão em torno do Banco Master, né? A gente vai ver ainda ao longo dessa edição que hoje se saiu em defesa do Banco Central e da sua autonomia. E isso foi mostrado como um caso que levou à possibilidade de investigações como a do Banco Master. Então, nesse aspecto, ele está correto. Não tem de rever. Foi instituída há muito pouco tempo. O que falta é ampliar em alguns aspectos essa autonomia. Tem aí uma reivindicação antiga do Banco Central por maior autonomia monetária, maior autonomia financeira. Então, eu acho que as discussões no Brasil, para que a gente deixe de viver de stop and go, né? De você faz um avanço e volta algumas casas depois, elas têm que ser o seguinte: você estabeleceu uma conquista e uma melhora, um incremento de alguma política pública, tem que ser dali para frente e não ficar sempre a cada ciclo eleitoral discutindo rever coisas que foram feitas há pouquíssimo tempo. Gente, tem outro assunto quicando aí na pauta do Hugo Motta, que é o fim da escala 6x1, né? Ele enviou o texto para a Comissão de Constituição e Justiça ontem. Hoje o Hugo Motta disse que a expectativa é votar em maio essa PEC. Diz que o mundo evoluiu, que as tecnologias se desenvolveram, que o Brasil não pode ficar para trás e que vai capitanear então essa discussão ouvindo a sociedade, o setor produtivo, com expectativa de votação em maio. Foi o que escreveu o Hugo Motta hoje nas redes sociais. Ele juntou a proposta da deputada Érica Hilton com um outro texto, né, apresentado pelo deputado Reginaldo Lopes, do PT, para uma análise em conjunto, e disse que a tramitação via PEC ao mesmo tempo, né, é um respeito às prerrogativas da Érica Hilton e também do deputado Reginaldo Lopes, que apresentaram os projetos, falou que é uma oportunidade de fazer um debate amplo, e disse que o objetivo é dar um prazo para que a CCJ faça então essa análise da admissibilidade, mas que vai capitanear esse projeto agora. Vera. Olha, hoje eu conversei com algumas fontes do governo na tentativa de entender se eles comeram uma bola nesse assunto e não mandaram um projeto, portanto ficaram de fora dessa discussão, se eles acharam por bem priorizar o projeto de uma deputada aliada e, portanto, deixaram avançar a proposta da deputada que estava mais bem posicionada no assunto e, portanto, tinha mais condições de levá-lo adiante, ou se foi um misto das duas coisas. Para mim, ficou a sensação de que o governo ainda pretendia mandar um projeto, demorou muito, e aí foi atropelado pelo Hugo Motta, e agora, para não parecer que não foi convidado ou que foi convidado para a festa ali de última hora, tá com o discurso de que, olha, o melhor é aprovar nesse semestre, pouco importa a autoria, fazendo esse discurso de quem está ali tranquilo e não pretende brigar por isso. É óbvio que seria importante para o Lula, principalmente para voltar a dialogar com um pedaço dos trabalhadores que o PT perdeu nas últimas décadas,
ser a mola propulsora desse projeto, né? Estar ali associado a essa proposta. Isso estava mais ou menos na gênese da ideia de levar, por exemplo, o Guilherme Boulos para o Planalto, até numa função meio concorrente com a do ministro do Trabalho. Então, ele iria ser quem encabeçaria essas discussões do novo trabalho, né, entre muitas aspas, dessas novas políticas para o mundo do trabalho a partir do Planalto. Mas tanto nesse caso em que o governo não mandou uma proposta, quanto no caso dos motoristas ali de aplicativos e dos entregadores, está tendo uma dificuldade do governo em avançar nesses temas. A gente sabe que a organização desses trabalhadores é muito diferente do que eram os sindicatos no passado, que o diálogo com eles, por isso, é mais complexo, porque não tem uma liderança ali específica. Desde que o Planalto começou a tentar esse diálogo, já houve uma troca dessa liderança em algumas vezes e conversas que estavam avançando ficaram para trás. Então, vai ser difícil o governo ter o que mostrar na campanha nessa seara. É lógico que se a escala 6x1 terminar antes da eleição, o governo vai tentar, de alguma maneira, fazer uma narrativa em que ele se encaixe nessa foto. Mas o que a gente tem hoje é uma coisa em que a deputada Erika Hilton enxergou primeiro uma demanda social, encabeçou, vocalizou essa briga e, portanto, os louros é justo que sejam colhidos por ela mais do que pelo próprio governo. Vamos para um outro assunto aqui do dia. A Samantha Klein, ela acompanhou a apresentação feita pela ministra Carmen Lúcia sobre o Código de Conduta, apresentação para juízes eleitorais. Oi, Samantha. Débora, Carol e Vera, Débora e Carol, boa noite aí pra vocês. Eu achei que eu tinha esquecido de alguém e quem não esqueceu de falar foi a ministra Carmen Lúcia, que neste momento está conversando aí, apresentando todos esses pontos para os desembargadores, os presidentes dos tribunais regionais eleitorais de todo o país. Todos eles falaram, essa reunião começou por volta das 3h15, deve terminar em seguida porque tem sessão plenária do TSE, inclusive com pauta importante hoje, pauta longa, mas fato é que ela vem apresentando aí as propostas de conduta e ética aos magistrados eleitorais. Tudo isso acontece em meio às discussões no Supremo Tribunal Federal para também estabelecer um código de conduta para os ministros. O que ela apresenta aqui? São aqueles 10 pontos que foram apresentados na abertura do ano judiciário eleitoral, isso lá no dia 2 de fevereiro. Entre as propostas temos aqui contenção dos magistrados em manifestações públicas, evitar também eventos públicos ou privados com candidatos, ou em especial manifestações políticas, ideológicas nas redes sociais ou fora das redes sociais. Tem um ponto aqui que é importante, é que esse documento é uma recomendação específica para a sensibilização da magistratura eleitoral em todos os níveis, isso a partir do que já existe na legislação eleitoral, na legislação atual, ou seja, o objetivo não é inovar juridicamente, mas reforçar aquilo que já existe na lei. Então, por isso, conversar com os presidentes dos TREs e justamente fazer com que eles espalhem justamente essas recomendações. Tudo isso nesse momento em que o STF também faz essa discussão, que é alvo de muita resistência. Com vocês. Obrigada, Samantha. A ministra Carmen Lúcia tem sido aí a mensageira, né? O ministro Edson Fachin a escolheu para apoiá-lo nessa tentativa de fazer com que a pauta siga adiante. Será que nos tribunais eleitorais também vai haver resistência, Vera? Certamente, né, Débora? O judiciário costuma ser o poder mais avesso, mais refratário a qualquer tipo de mudança. Também costuma se sentir ali afrontado quando vem alguma sugestão de que ele se abra mais ao controle externo, mesmo que, nesse caso, seja uma sugestão de autocontrole e vinda de dentro, que partiu justamente da cúpula
do próprio poder do presidente Edson Fachin. As resistências já se mostraram, elas eram mais silenciosas, mas elas vieram a público na semana passada, por meio de falas de alguns ministros, e a ministra Carmen Lúcia está fazendo aquilo que eu falei aqui quando o ministro Fachin usou o discurso de abertura do ano no judiciário para anunciá-la como relatora dessa medida. Então ela está assumindo aquilo que ele esperava dela, que ela seja uma parceira dele nessa defesa para que ele não fique pregando sozinho no deserto e colhendo o desgaste sozinho também por conta disso. A gente tem visto casos aí escabrosos no judiciário e que ajudam a aumentar a percepção por parte da sociedade de que está precisando haver um código mais claro de conduta. Não que necessariamente esse código que o ministro Fachin tem defendido vá tratar de todas as condutas impróprias de juízes. Eu não sei a abrangência que ele vai ter, mas o judiciário não está em condições de chegar para a sociedade e dizer, não, está tudo certo por aqui, a gente não precisa de nenhuma norma adicional de conduta, porque estamos no caminho exemplar, não é por aí. Ô Vera, falando aí nessa imagem do judiciário, tivemos hoje a decisão do STJ de afastar o ministro Marco Buzzi, né, depois de uma segunda acusação de importunação sexual. Ana Carolina Tomé tem as informações pra gente em Brasília. Oi, Ana. Oi, Carol. É isso mesmo. O Superior Tribunal de Justiça decidiu afastar o ministro Marco Buzzi do cargo hoje de forma unânime. O surgimento de uma nova denúncia de importunação sexual envolvendo o ministro teria sido determinante para esse afastamento e que vai durar pelo menos até o dia 10 de março. Nesta data é quando está prevista uma nova sessão no plenário do Superior Tribunal de Justiça para deliberar sobre as conclusões da comissão de sindicância que apura as denúncias. Isolado no tribunal, após as acusações, Buzzi ainda tentou evitar a reunião no STJ. O advogado dele pediu ao STF o cancelamento, mas o ministro Nunes Marques negou. De acordo com o STJ, o afastamento é temporário e excepcional. Neste período, o ministro ficará impedido de utilizar o gabinete, o veículo oficial e de ter acesso às demais prerrogativas inerentes ao serviço, ao exercício, então, da função. Antes da reunião desta terça, o ministro, lembrando, pediu uma licença de 90 dias e enviou um atestado psiquiátrico. Ele já estava, né, com esse atestado médico desde o dia 5 de fevereiro, um dia após ter vindo à tona a primeira denúncia feita por uma jovem de 18 anos. O clima no STJ, Carol, é caracterizado como péssimo. Há um constrangimento geral e uma avaliação de que a aposentadoria compulsória pode ser o caminho, então, para sair da crise. Já o ministro segue se defendendo com unhas e dentes. Segundo interlocutores, nesta segunda-feira ele enviou uma carta aos colegas negando as acusações e dizendo que vai provar a própria inocência. Em nota, a defesa do ministro Marco Buzzi manifestou respeitosa resignação com o afastamento cautelar determinado em sede de sindicância administrativa. Também chamou a medida de desnecessária, sobretudo diante da inexistência de risco concreto à investigação e também porque o ministro já se encontra afastado para o tratamento médico. Carol. Obrigada, Ana. E o Bernardo Melo Franco, colunista do Globo, nosso comentarista aqui da CBN, traz no blog dele a informação de que essa altura do novo relato é uma funcionária terceirizada do STJ, né, que já deixou o gabinete do Buzzi, mas ainda está lotada em outra área do tribunal. O nome dela está sendo preservado durante as investigações. E o tribunal diz que ela já tinha, inclusive, relatado esse episódio a colegas. O que na avaliação dos ministros reforçou a credibilidade do relato e acabou complicando a situação do ministro do STJ, né? O relato da menina feito ali e corroborado pela família dela e que a gente teve detalhes ali nos últimos dias, já tornava a situação muito difícil, né? Porque era uma família próxima, que tinha um relacionamento pessoal ali bastante grande, pelo que mostram esses relatos, e que disso ele se valeu para, segundo a menina contou depois, importuná-la sexualmente num mergulho no mar, enfim, coisas inadmissíveis
Então, a conduta me parece a única possível, né? Afastar para investigações, embora a gente saiba que sempre tem essas atenuações quando se trata de juízes. Então, você é aposentado compulsoriamente, com vencimentos e etc. Mas é um caso que requer toda a investigação e que não se faça a cortina de fumaça que muitas vezes e por muitas décadas prevaleceu nas altas castas, né, quando se trata de assunto como esse. A gente faz um intervalo, você fica com notícias da sua região, daqui a pouquinho tem mais Viva Voz. Viva Voz de volta. Igor Cardim tem informações em Brasília sobre declarações do diretor-geral da Polícia Federal sobre o caso Master. Oi, Igor. Débora, boa noite para você e para o nosso ouvinte. Pois é, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, disse que o avanço das investigações sobre as fraudes financeiras no Banco Master ocorreu graças à integração entre a PF e o Banco Central e a atuação do presidente da Autoridade Monetária, Gabriel Galípolo, que encaminhou os dados de apurações internas à corporação conforme exige a lei. Segundo ele, a cooperação institucional foi decisiva para esclarecer irregularidades que já vinham sendo apontadas em gestões anteriores. Andrei declarou ainda que a apuração pode revelar o maior crime já identificado no sistema financeiro nacional envolvendo o Banco Master. Ele disse que há indicativos e alertas anteriores sobre o banco e que nenhuma hipótese foi descartada, incluindo uma eventual omissão de dirigentes. Ele falou ainda que integrantes do governo também têm defendido que Galípolo agiu rapidamente ao tomar conhecimento do caso, que ele chamou inclusive de uma atuação corajosa. De acordo com o diretor-geral, o inquérito principal está na fase avançada e caminha para a elaboração de um relatório final com foco tanto nas investigações que tramitam no Supremo Tribunal Federal quanto em outras frentes em primeira instância. A estratégia, segundo ele, é manter o objetivo inicial central da apuração, mas sem ignorar eventuais achados paralelos nos objetos de prova que serão encaminhados ao Judiciário. Débora. Obrigada pelas informações. A gente vê aí mais uma pessoa, né, mais um ator importante saindo em defesa da atuação do Banco Central em relação ao caso Master, né, Vera? Foi muito importante, está no caminho certo agora, está no trilho certo, mas eu acho que as investigações da PF ainda vão nos ajudar a entender se lá atrás, na origem, a autoridade monetária demorou para soar um alarme de que alguma coisa ia muito mal com essa instituição e se com isso permitiu que o rombo aumentasse, que ele se alargasse. Há pessoas insuspeitas que veem uma certa negligência no início, tanto na gestão do Roberto Campos Neto, quanto no início também da gestão do Galípolo. Então é importante que as investigações sigam, que elas sigam sem nenhum embargo, sem nenhum tipo de tentativa de torná-las ali menos transparentes ou de, por outro lado, constranger o Banco Central e torná-lo ali réu antes da hora, mas que, no fim, se tenha um retrato claro de quais os mecanismos de controle falharam para que se chegasse a uma situação como essa em que um banco absolutamente sem nenhum lastro conseguiu fazer negócios com tantas entidades, com tantos governos, conseguiu parecer tão próspero e oferecer ganhos muito além daquilo que o mercado praticava, sem que ninguém olhasse e falasse alguma coisa está esquisita aí. Então, sim, hoje em dia eu acho que boa parte do que se avançou para conter, né, um estrago maior, tipo a venda para o BRB e outras negociações, e para que se tenha acesso à documentação, vem dessa independência do Banco Central, e isso tem de ser saudado e reconhecido, mas lá atrás, se o BC ainda tiver falhado
para conter na origem esse escândalo, isso é importante que seja consignado nas investigações para que se aperfeiçoem os mecanismos para o futuro. E, gente, quem também saiu em defesa do Banco Central de mais uma vez foi o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ele voltou a dizer que o problema do Master só foi estancado na gestão de Gabriel Galípolo e defendeu uma reforma estrutural do Fundo Garantidor de Crédito, que agora precisou desembolsar quase 50 bilhões de reais para cobrir o rombo do Master, né? O Haddad disse que as atuais regras não podem ser mantidas para que um descalabro não volte a acontecer. Uma reforma mais estrutural está sendo discutida, porque efetivamente ninguém quer passar por esse aperto outra vez. A legislação não se mostrou suficientemente robusta para evitar uma operação como essa, que colocou muita coisa em risco. Ninguém pode querer manter regras que permitiram esse descalabro voltar a acontecer no Brasil. Tá aí, falar do Haddad, que disse que o Banco Master até 2024 teve um crescimento exponencial, que foi estancado assim que o Galípolo tomou posse, porque se deparou com uma situação muito preocupante em relação ao que se verificava ali sobre isso. Acho que a fala dele vai meio nessa linha, né? Sim, foi muito importante, sim, mas tem de ter alguma mudança estrutural que impeça um descalabro desse no futuro. É isso que ele aponta em relação à necessidade de revisão do funcionamento do Fundo Garantidor é muito importante, porque o que a gente vê aí à medida que as investigações avançam é que o Daniel Vorcaro contava com a mamata do Fundo Garantidor para poder continuar avançando sem nenhuma contenção, né? Se tudo desse errado, tinha ali esse colchão para ele usar, e isso não pode continuar assim, porque, como o próprio nome já diz, o Fundo Garantidor tem que ser uma garantia de rigidez e de sustentabilidade de todo o sistema financeiro, e não de um banco que estava deliberadamente operando alavancado e sem nenhum lastro. A gente faz mais um intervalo e na volta tem Thiago Bronzato, diretor da sucursal do Jornal o Globo em Brasília. Ponto final CBN. O Viva Voz está de volta, são 6h46, já está com a gente o Thiago Bronzato, diretor da sucursal do Globo em Brasília, com a gente todas as terças e quintas. Boa noite, Thiago. Boa noite, Vera. Boa noite, Débora. Boa noite, Carol. E boa noite aos ouvintes. Oi, boa noite. Oi, Bronzato. Tiago, a gente estava falando agora há pouco sobre o afastamento, né, do ministro do STJ por importunação sexual. Isso é uma decisão rara ainda no Poder Judiciário, que costuma ser muito corporativista no tratamento dessas questões. Qual é o impacto para todo o Judiciário desse afastamento inédito? Pois é, Vera, o afastamento provisório do ministro Marco Buzzi, ele foi um movimento duplo, né? De indignação e autopreservação. Indignação porque a acusação de importunação sexual envolvendo um ministro de 68 anos de idade e uma jovem de 18 anos numa praia do litoral de Santa Catarina causou um furor sem precedentes que uniu de forma singular 27 de 33 membros do STJ, né? E foi um movimento de autopreservação porque a corte percebeu que se ela hesitasse muito, ela passaria uma mensagem errada para a sociedade, né? De que o topo do Poder Judiciário ainda opera sob uma lógica antiga de blindagem de magistrados poderosos, né? Então foi nesse cenário que o STJ optou, de forma inédita, como você disse, né? Por afastar o ministro do STJ, até mesmo para dissociar a crise que poderia tragar todo o tribunal para todo esse emaranhado de problemas, né? E a gota d'água para esse afastamento provisório, Vera, foi o fato de ter sido registrada uma segunda denúncia contra o ministro, e dessa vez dentro do próprio tribunal, né? Envolvendo uma funcionária terceirizada
que trabalhava no gabinete do ministro em 2024. Quando os integrantes do STJ tomaram conhecimento desses e de outros fatos, eles ficaram muito perplexos, relataram uma indignação ali na reunião que eles tiveram hoje, as portas fechadas, né? E decidiram que, se não tomasse qualquer providência ali, seria um suicídio institucional do STJ, né? Mas, se não fosse o bastante para deixar todo mundo chocado desses fatos, né? O ministro foi afastado provisoriamente das suas funções, mas ele continuará recebendo aí um salário de R$44 mil por mês e mantendo todos os seus benefícios, né? É aquele arranjo clássico de Brasília que, quanto o custo simbólico de manter alguém supera o custo institucional de deixá-lo afastado. E, Bronzato, além desse escândalo sexual, o STJ está no epicentro de uma investigação, né, envolvendo vendas de sentenças. O que isso significa? Pois é, o STJ ele atravessa um dos momentos mais delicados de sua história recente, né? E essa crise envolvendo o ministro Buzzi não é uma crise isolada, né? São duas crises aí simultâneas e muito delicadas, né? Se de um lado a gente tem essas denúncias de importunação sexual, do outro a gente tem um escândalo da venda das sentenças que está sendo investigado pela Polícia Federal e que está sob a relatoria do ministro Cristiano Zanin do Supremo Tribunal Federal, né? No caso da venda das sentenças, as investigações não apontam até o momento o envolvimento direto de ministros do STJ. Mas a Polícia Federal coletou indícios da participação de um integrante do STJ, uma transação financeira considerada suspeita e realizada com um dos investigados nesse suposto esquema de venda de sentenças, né? O relatório parcial da Polícia Federal, encaminhado para o ministro Cristiano Zanin, ele é bem duro e ele fala de um mercado paralelo de influência sustentado por contratos milionários de advocacia, né? E o processo corre sob sigilo, mas a gente tem acompanhado todo o dano institucional que tem causado e é um dano público, né? O mais curioso, assim, que une essas duas crises é um ponto bem incômodo, né? Elas revelam que o STJ passou a ser visto não só como uma corte técnica, mas também como um espaço vulnerável e permeável mal feito. E como que se resolve isso, né? Adotando regras mais duras de conduta, transparência, controle e até punindo de forma exemplar os responsáveis aí que estão no epicentro dessas crises. Agora, Bronzato, como é que esse código de conduta pode resgatar a confiança da sociedade no judiciário, hein? Pois é, as crises que hoje ali rondam o STJ também não são muito episódios isolados, né? A gente tem visto aí o caso do Banco Master, né, gerando constrangimentos para o Supremo Tribunal Federal, e no meio de toda essa confusão tem sido citado esse debate sobre a necessidade de implementar um código de conduta para ter balizas mais claras e transparentes ali para magistrados, né? O movimento mais concreto nessa direção tem sido dado pela ministra Carmen Lúcia, que foi escolhida pelo presidente do STF, o Edson Fachin, para ser relatora dessa proposta de código de conduta, né? A ministra Carmen Lúcia tem uma reunião marcada hoje em que ela vai apresentar ali para os presidentes dos tribunais regionais eleitorais um conjunto ali de 10 parâmetros de comportamento que ela chama, sem rodeios, de valores constitucionais mínimos, né? E basicamente a ideia da Carmen é bem simples e direta, assim, ela defende que quanto mais transparência e mais distanciamento do interesse político e econômico, mais confiança a sociedade terá na justiça. É claro que o Código de Conduta, assim, ele tem dividido opiniões nos bastidores, né? Até mesmo quem é a favor do Código de Conduta, né, tem dúvidas sobre o momento da discussão, né? Porque o problema ali que alguns ministros relatam é o time, né? Porque alguns têm receio de que esse debate seja lido como uma reação a ataques externos, né? E também tem um temor ali de expor fragilidades no momento que a imagem das cortes superiores estão muito arranhadas, né? Mas no fundo o dilema tanto o STF quanto o STJ estão numa encruzilhada, né? Eles devem adiar esse debate de código de conduta, de parâmetros mais claros, né? Exato. Ou prolongar a sensação de que as regras surgem depois das crises, né? Eu acho que essa é a resposta que as cortes precisam dar nesse exato momento. E a gente vai estar aqui acompanhando e trazer para vocês as análises quando chegarmos a essa conclusão. Obrigada por hoje, Thiago.
Obrigado, uma boa noite. Tchau, tchau. Tchau, Thiago. Vamos chamar a Karen Lemos em São Paulo, porque ela tem aqui mais detalhes sobre declarações de Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, o ex-deputado. Oi, Karen, boa noite. Boa noite, Débora, Carol, Vera, também para os ouvintes. Olha, o ex-deputado federal defendeu uma virada à direita menos ideológica e mais tradicional em uma publicação que ele fez nas redes sociais nessa terça. Eduardo se manifestou em meio à repercussão daquela entrevista do irmão dele, Flávio Bolsonaro, que é pré-candidato à presidência com o apoio do pai dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Flávio deu declarações ontem para o canal francês CNews, na qual acusou o ministro Alexandre de Moraes do STF de perseguir o pai dele e também afirmou que o Brasil não vive mais uma democracia plena, Citando a entrevista do irmão, Eduardo afirmou que o mundo está sedento por uma virada à direita racional, lógica, menos ideológica e mais tradicional. Ano passado, o senador se apresentou como o Bolsonaro mais moderado, isso num almoço, com empresários aqui de São Paulo, como uma estratégia do parlamentar para reduzir resistências do mercado financeiro à sua pré-candidatura. E ainda falando sobre Eduardo Bolsonaro, só uma informação de agenda mesmo, hoje o ex-deputado participa de um evento com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e também vai ter o presidente da Argentina, Javier Milei. A gente lembra que Eduardo disse estar autoexilado desde março de 2025 nos Estados Unidos, e até por isso o ex-congressista teve o mandato cassado, justamente por excesso de faltas. Débora. Obrigada, Karen, pelas informações. Família Bolsonaro, tentando se aproximar da direita internacionalmente. Exato, Ele tá com papinho, Isso aí é papinho, tanto do Flávio Bolsonaro quanto do Eduardo Bolsonaro. Vamos ser mais moderados, temos que ser uma direita menos ideológica, tanto o trumpismo quanto a direita bolsonarista cada vez mais se aferram justamente ao caráter mais ideológico que existe na discussão e tentando levar a composição de todas as chapas para uma coisa mais à direita e mais ideológica. Isso aí foi um sinal de alerta que soou no bolsonarismo quando eles viram que o Centrão e mesmo partidos mais à direita, como republicanos, não estão aderindo automaticamente à candidatura do Flávio Bolsonaro e estão resistindo a essa pressão extrema que eles estão fazendo para que os candidatos, na maioria dos estados, sejam do PL e não desses partidos aliados. Então, essa roupagem moderada que surge no bolsonarismo de tempos em tempos é sempre por conveniência e nunca por uma questão realmente de tomada de algum tipo de consciência de que se precisa ser mais uma direita mais moderada e menos ideológica. Portanto, quem compra esse tipo de defesa, ainda mais por parte do Eduardo Bolsonaro, cujo discurso é sempre o mais radical possível, está disposto a comprar gato por lebre, Ainda no tema das eleições, Carol e Débora, a gente tem o Igor Cardinho lá de Brasília, porque do outro lado do espectro, o presidente Lula se reuniu com o prefeito do Recife, João Campos, que é também um dos principais dirigentes do PSB, para tratar da composição da chapa desse ano. Boa noite de novo, Igor. Oi, Vera, boa noite para você. Pois é, o prefeito do Recife e presidente do PSB esteve aqui no Palácio do Planalto em uma reunião fora da agenda com o presidente Lula, justamente para tratar sobre a composição da chapa presidencial da reeleição, a disputa pela reeleição pelo presidente Lula. O prefeito firmou a posição ao presidente Lula sobre a intenção do partido de manter Geraldo Alckmin como vice na disputa eleitoral. Essa conversa durou cerca de 1 hora. João Campos saiu, falou aqui com a imprensa, disse estar animado e seguro quanto a essa parceria para o pleito deste ano. A conversa é muito franca, é muito verdadeira e é muito sempre amistosa com o presidente Lula, reafirmando isso. E como a gente até brincava agora há pouco, conversando, e que a relação do presidente Lula com o vice-presidente Alckmin é uma relação muito boa. Ele sabe que para o nosso partido é importante essa construção, e eu tenho certeza que os dois vão construir isso da melhor forma.
pela relação que eles têm, eles vão poder conversar, vão poder discutir, e eu tenho certeza que vai ser feita uma grande construção em torno disso e com muita confiança. O presidente Lula sabe que para o nosso partido é importante, e o presidente, pela relação que ele tem com o vice-presidente Alckmin, de muita confiança política, inclusive de carinho pessoal e de respeito que eles têm, ele vai construir da melhor forma. Pois é, e aí o João Campos saiu então dizendo que essa parceria entre PSB e PT vale inclusive para as candidaturas estaduais ao Senado e aos governos estaduais. Saiu daqui dizendo que ia participar da filiação da vereadora Ava em Goiânia, que também recebeu apoio aqui do Planalto. Perguntado sobre a reação do presidente Lula a essa posição, né, da manutenção de Alckmin na chapa, o prefeito desconversou e disse que esse assunto tem que ser tratado entre Lula e Alckmin e que não cabe ao presidente do partido tratar isso diretamente com o presidente da República. E confirmou a presença do presidente Lula no Galo da Madrugada lá no Recife durante o Carnaval. Vera. Obrigada, Igor, pelas suas informações. Essa questão da vice ganhou ali alguma relevância a mais depois que o Lula, na entrevista ao UOL, aventou a possibilidade do Alckmin ser candidato a outra coisa que não a vice-presidente. Então, tanto o João Campos foi lá para tratar desse assunto, que é crucial, central para o PSB, quanto o do outro lado, no MDB, o senador Renan Calheiros disse que o presidente tratou desse assunto em conversa recente com os senadores da bancada. O problema é trocar algo certo, que é a aliança com o PSB, e o Alckmin, que já foi testado e passou no teste ali da lealdade, etc., por algo bem incerto, que é a aliança com o MDB, e que tem ali um passado de desavenças com o PT, como no governo Dilma, e defender isso publicamente. Então não é uma troca simples de o Lula fazer, e que pode trazer aí muitos efeitos colaterais. É algo que tem que ser bem estudado. É isso, Vera. Terminamos aqui os assuntos, concluímos os assuntos do Viva Voz de hoje. Amanhã tem mais. Amanhã tem mais, e hoje foi uma avalanche de assuntos, porque a semana está esquentando. Terça, quarta e quinta costuma ser assim. Então não perca amanhã nosso encontro às 6 horas. Tchau, meninas. Beijo, Vera.